A paz de Deus, irmãos. Comecemos a nossa primeira aula de teoria musical. Primeiramente, quero me apresentar a vocês. Sou Felipe Taveschi, sou formado em teoria musical e utilizarei como material principal o método de teoria e solfejo, também conhecido como MTS, o qual é utilizado na Congregação Cristã no Brasil, nos grupos de estudos musicais. Escolhi esse método pela sua aplicação ao inário e também pelo seu fácil acesso. Lembrando que eu disponibilizarei a vocês em formato PDF no nosso grupo de estudo do violão, para que todos tenham acesso mesmo no formato digital. Tá certo? Então, começamos a estudar o primeiro conceito. O primeiro conceito é música. O que é a música? Música, como define o MTS, é a arte dos sons. Assim define o MTS. É a forma mais didática, acredito, de conceituar a música. A arte é uma parte importante da música, que pode ser conceituada como revelação do belo, revelação da beleza, revelação do interior humano, revelação dos sentimentos, ou até mesmo a expressão dos sentimentos, manifestação do pensamento pode ser também. E também, outra parte, são os sons. São os sons que é a matéria-prima da música. E o que é som? Som é tudo o que ouvimos. Som é tudo aquilo que é resultado da vibração de corpos elásticos e dos quais são emitidos ondas sonoras que chegam ao nosso ouvido. Isso pode ser considerado como som. É isso que é som. O MTS conceitua o som em duas espécies também, quanto à sua emissão, tá? Quanto à sua emissão, conceitua como sons naturais e sons produzidos. Os sons naturais são emitidos pela natureza, pode ser trovões, ventos, chuva, e os sons produzidos são voz ou instrumentos que serão objeto do nosso estudo. Sons naturais são aqueles que independem da vontade humana para que eles existam. Independem da produção de algo, ou melhor, independem de um intermediário para que seja emitido esse som. E é emitido pela própria natureza. O ser humano não precisa fazer nada para que o som do trovão seja emitido, assim como dos ventos, na chuva e assim por diante. Já os sons produzidos, eles dependem da vontade humana. Eles dependem da produção de algo. Eles dependem de um intermediário. Eles dependem de que alguma coisa seja feita para que seja dada a emissão desse som. Aí está. A voz é uma forma de emitir o som produzido. Os instrumentos musicais são a forma de emitir esse som, os sons produzidos. O carro emite sons produzidos. Esses sons, ou melhor, para melhor assimilação, o som produzido pelo carro, eles estão aqui encaixados, eles podem estar encaixados aqui, tá? Porque eles não são naturais, não são sons naturais, porque eles não são produzidos pela natureza. E isso será objeto do nosso estudo. Os instrumentos musicais, como o violoncelo e piano que está aqui, é um tipo de instrumento por meio do qual
se emite sons produzidos, emite sons. E aqui, ó, existe duas espécies também de sons produzidos, que são os sons musicais e os sons não musicais. O som musical é o resultado de vibrações sonoras regulares. Já o som não musical é o ruído, que resulta de vibrações sonoras irregulares. O som musical é o resultado de vibrações sonoras irregulares. O que quer dizer isso? Como nós podemos interpretar essa frase que está no MTS? Primeiro, comecemos aqui. Vibrações sonoras regulares. Regulares. Regulares por quê? As vibrações aqui são regulares. Ou seja, elas estão ali de uma forma regular. Elas são emitidas regularmente. Pode ver aqui na imagem essas ondas sonoras. Elas são mais bonitinhas do que as ondas sonoras de um som não musical. Aí podemos ver a diferença. Aí podemos entender. Elas são porque o som não musical resulta de vibrações sonoras irregulares. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Então, essas vibrações aqui são irregulares e aqui são regulares. E é o resultado. É o resultado. Resultado, outra palavra importante. Que é aquele resultado que resulta, ou seja, que é o produto, que é a consequência, pode ser aquilo que é uma consequência, aquilo que é o fim das vibrações. Como ele é produzido, como ele é emitido, como que é, como ele é formado, entendem? Então, aqui um exemplo é o violoncelo e o piano. O violoncelo é um instrumento musical. Por que ele é definido assim, como um instrumento musical? Porque é um meio pelo qual é possível haver som musical. É possível haver vibrações sonoras regulares. Aí está. O piano da mesma forma. Já os sons não musicais pode ser a furadeira e o motor elétrico como exemplos, que são instrumentos pelo quais produzem sons não musicais. Entendem? Agora, para melhor assimilação, que é de difícil compreensão nessa parte, muitas das vezes, é difícil compreensão para alguns, eu recomendo a seguinte percepção. Ao analisar se um instrumento ou outro, ou determinado instrumento emite som musical ou musical, devemos fazer a seguinte pergunta: esse determinado instrumento pode fazer música? É possível o ser humano conseguir fazer música com esse instrumento? É possível fazer música por meio desse instrumento? Por meio da furadeira? Por meio do motor elétrico? Não, não é possível. Já o violoncelo e o piano é possível. Então é preciso fazer essa pergunta: é possível fazer música com o violoncelo? Sim ou não? É possível fazer música com o piano? Sim ou não? Aí está a resposta primordial, que é fundamental. Portanto, é mister que os irmãos tenham esse pensamento, tenham essa percepção. Então, para finalizar, quero ressaltar a vocês a importância de estudar esses assuntos. Para quem é músico, todo músico precisa estudar esses assuntos. Seja violoncelista, pianista, violinista,
violeiro, tanto faz. Até mesmo, acho que poderia todos saberem, independentemente de ser músicos ou não. Todos precisam saber pelo menos o que é a arte dos sons, a conhecida arte dos sons, que é a música. Então, não dispensem esse tipo de conhecimento. Nós cobraremos na prova, teremos uma avaliação futura. Haverá uma avaliação que será cobrado esses conceitos iniciais. Porém, quando acabar essa prova, depois dessa prova, não dispensem esse conhecimento. Não dispensem esses conceitos primordiais, porque eles serão utilizados, ressalto, serão utilizados em toda vida, em toda carreira da música. Então, ressalto a importância. Também quero lembrar, ou melhor, dizer que as nossas aulas serão bem extensas. Elas serão bem extensas, por isso eu vou cortar elas. Cortar em pedaços, como essa. Essa durará 12 minutos e outras também. Geralmente durarão 12 minutos. Até para baixar mais facilmente no nosso meio de comunicação, que é o WhatsApp. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. A paz de Deus, irmãos.